145:13 fala assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel. Repitam comigo. O Senhor é fiel. Mais uma vez. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Por favor, curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos nessa noite, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e muito mais que o Senhor irá fazer. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia que mais uma vez se renovou sobre nós no dia de hoje. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga espírito de sabedoria e revelação, para que a tua palavra entre em nós e encontre, Pai, um coração fértil, e que essa semente germine e dê frutos, e frutos que permaneçam. Pai, nós repreendemos todo espírito de distração, e colocamos nessa noite toda a nossa expectativa no Senhor, que é quem supre todas elas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é alcançando sua promessa. Quem aqui crê que a Bíblia tem inúmeras promessas para a sua vida? Levante a mão. Glória a Deus. Agora, quem crê que não somente tem na Bíblia, mas que Deus falou especificamente com você, e Ele tem uma promessa específica para a sua vida? Levante a mão. Glória a Deus. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos entender é que as promessas de Deus, ou seja, as suas bênçãos para as nossas vidas, não é pecado. Amém? Não é pecado nós recebermos e nos posicionarmos para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Eu sempre falo que todo extremo é perigoso. Qual é um extremo nesse sentido? É a gente se colocar num lugar de achar que nós devemos buscar a Deus e somente a Deus, e as bênçãos de Deus nós devemos renegar. Sabe, parece que quando Deus estende a mão para abençoar, a pessoa pede até perdão. Senhor, me perdoe por esse pecado. Porque às vezes a gente vai para um extremo de achar que nós devemos buscar somente a Deus e que as suas bênçãos não são devidas. Queridos, só o fato de nós podermos buscar a Deus já é uma bênção dele na nossa vida. Então, é perigoso esse extremo. E ao mesmo tempo também é perigoso o outro extremo, de nós acharmos que Deus é o entregador de pizza. Que nós pedimos, Ele vai lá e entrega. E se Ele atrasar, ai dele se Ele atrasar. Queridos, Deus não é só aquele que quer só nossa adoração e não está com as mãos estendidas, como Ele também não é aquele que parece um garçom, que está ali só para te servir. Amém? Tudo na vida existe um equilíbrio. E o equilíbrio é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e isso é verdade. A Bíblia fala de uma única forma de buscar a Deus. Qual é? Com toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo o que você é. E isso também é verdade. Mas também, Deus é um Deus abençoador. A Bíblia fala que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Queridos, isso é uma característica de Deus. Isso não é somente o que Ele faz, mas é isso que Ele é. Ele é abençoador. É uma extensão de Deus nos abençoar. Quem está me entendendo? Amém? Então, queridos, temos que nos colocar nesse ponto de equilíbrio. Buscar a Deus sim pelo que Ele é. Ele é Deus soberano, está acima de todas as coisas e todas as coisas estão sobre o seu domínio. Mas Ele também é um Deus abençoador, que quer nos abençoar, que quer ver as suas promessas se cumprirem na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos e esse é o equilíbrio. Vocês estão conseguindo me entender? E a questão é que, como eu perguntei, que cada um de nós tem uma promessa de Deus para as nossas vidas. E especificamente, cada um de nós tem pelo menos uma promessa de Deus para as nossas vidas. A grande questão é, você tem se colocado no lugar para receber dessa promessa de Deus? Que Deus é abençoador, nós sabemos. E o texto que a gente leu fala, Ele é fiel para cumprir, e nós também sabemos disso.
Eu tenho um filho, aliás, eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, o Arthur, e a Raquel de 1 ano. O Arthur, ele já está começando a entender um pouquinho das coisas. E quando ele quer alguma coisa que ele me faz prometer que vou dar aquilo para ele, queridos, ele não fica mais com a dúvida se eu vou dar ou não. Ele não vai. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que antes de almoçar, ele me pede alguma coisa, me pede para ir no parque. E eu falo para ele, tá bom, filho, eu te prometo que depois, 4 horas da tarde, nós vamos no parque. O Arthur, ele não fica de meio-dia até 4 horas da tarde pensando, será que meu pai vai me levar no parque? Será que ele vai cumprir a promessa que ele me fez? Será que agora eu vou? Não, queridos. Na cabeça do Arthur, o ir ao parque é certo. Na cabeça dele, ele só fica esperando. Na verdade, ele fica perguntando, ele não fala 10 horas, ele fala hora 10. Então, na verdade, ele fica perguntando se já é hora 4. Papai, já é hora 4? Mamãe, já é hora 4. Por quê? Porque ele sabe que na hora 4, o papai prometeu que vai levar ele no parque. Então, todos nós temos essa convicção, ou pelo menos deveríamos ter, de que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? Agora tem uma questão que pode fazer o Arthur não ir ao parque. Aí vai depender das atitudes dele. Durante esse intervalo entre o almoço e as 4 horas. A mesma coisa é para a gente. Deus prometeu, Ele é o mais interessado em ver a sua promessa se cumprir na nossa vida. Mas a questão é, o que eu estou fazendo? Onde eu estou me colocando para receber da bênção de Deus, da promessa de Deus na minha vida? E hoje, nós vamos aprender, na verdade aprender não, que eu creio que todos nós sabemos, mas nós vamos reforçar, relembrar alguns passos, alguns caminhos que nós devemos ter e que devemos percorrer para vermos a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E eu creio com todo o meu coração que todos vocês, cada um de nós quer ver todas as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, amém? E nós vamos aprender com uma família, Isaac e seus 2 filhos, Esaú e Jacó. E é interessante que cada um deles se posicionou de uma forma com relação às promessas de Deus para as vidas deles. E isso nos fala o seguinte, nós podemos estar na mesma comunidade, nós podemos estar no mesma família, no mesmo lugar. As promessas de Deus são para nós, mas vai depender de como cada um de nós se posiciona para que essa promessa se cumpra. Então, em primeiro lugar, como ir ao encontro das promessas de Deus para a sua e para a minha vida? Em primeiro lugar, não despreze a promessa. Gênesis 25, 32 fala assim, disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Aqui é interessante porque Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, ele era o primogênito, apesar dos dois, de Esaú e Jacó, serem gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito. E a lei dizia o seguinte, que o primogênito tinha alguns direitos a mais do que os demais. Um exemplo de um direito que era do primogênito, do filho mais velho, ele tinha direito à herança em dobro. E isso não é porque o pai dele era bonzinho que ele escolheu, eu vou te dar herança em dobro porque você nasceu primeiro, né? Não tem nada a ver com isso. Isso foi Deus quem estabeleceu, ou seja, a promessa de Deus para a vida dele. Direito à herança em dobro, foi Deus que ordenou na sua lei. E Esaú tinha esse direito, ele tinha esse privilégio. Outra coisa que a Bíblia fala também, que o primogênito tinha direito, queridos, e para mim, isso é o que se destaca mais. O primogênito, a Bíblia fala que devia ser separado para Deus, seja de homem, seja de animal. O primogênito era exclusividade de Deus. Você consegue entender um homem que tem essa carta na mão, que tem esse privilégio de ser aquele que terá a herança do pai em dobro, e que era separado exclusivo para Deus? Deus escolheu assim, ele queria o primogênito
dessa forma. Mas Esaú, ele desprezou a promessa de Deus para a sua vida. Ele fez pouco caso da promessa de Deus para a sua vida. E aí o primeiro ponto a gente falou, não despreze a promessa. Queridos, parece muito óbvio que nós não devemos desprezar aquilo que é prometido para nós. Mas ao mesmo tempo que parece tão óbvio, é uma das coisas que a gente mais tropeça. É desprezar aquilo que Deus nos deu, que Deus nos prometeu. Esaú, o contexto ali da história fala que ele era um caçador, ele tinha a habilidade de conseguir caças. Então, sendo um caçador, ele saiu para caçar. E aí, ao retornar, ele sente aquele aroma de um guisado de lentilhas. Queridos, eu fico imaginando assim, porque Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um guisado de lentilhas. Eu acho que se a pessoa me oferecesse um trem desse, eu até me assustaria, porque só pelo nome, querido, já dá para você imaginar que é um trem muito esquisito. Eu nem sei o que é lentilhas, descobri hoje pela manhã, porque quando eu compartilhei essa palavra, os irmãos depois vieram sanar a minha ignorância nesse sentido. Eu nem sabia o que era lentilhas. E pelo nome ainda, guisado de lentilhas. Cara, e foi por isso que Esaú trocou o seu direito de primogenitura. E a Bíblia fala que, primeiro, ele desprezou porque ele estava cansado. A Bíblia fala que ele chegou cansado e com muita fome de onde eles tinham ido. Ele tinha ido caçar. Sabe o que isso fala para a gente? É que nós vemos as circunstâncias acontecerem e ela vem para cada um de nós. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas ao mesmo tempo Deus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a aflição vai vir para cada um de nós. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Creia, vai vir uma aflição na sua vida também. E a questão é, Esaú tinha o direito de filho mais velho, a circunstância adversa chegou e a primeira oportunidade que teve, ele trocou o seu direito para sanar a sua necessidade momentânea naquele momento. Cara, é interessante que o que nós aprendemos com isso? A sua promessa é sua. Deus prometeu para você. As circunstâncias vão vir. A questão é como você vai se posicionar diante disso. Como você vai caminhar quando a circunstância aparecer, quando a adversidade aparecer. Queridos, e creia, ela vai aparecer. Outro ponto que nós aprendemos com Esaú é que ele, como eu disse, ele trocou o seu direito de filho mais velho por um guisado de lentilhas. Querido, Esaú, ele era caçador. O cara estava acostumado a comer picanha. Cara, como é que você troca uma picanha por um ensopadinho de uns grãozinhos? Como? Não faz sentido isso. E o que isso ensina para nós? Eu não estou dizendo que nós somos, que isso nunca pode acontecer conosco. Longe de mim, na verdade, nós temos que estar sempre vacinados contra essas coisas. Mas o que isso fala para nós? É que, queridos, ninguém vai valorizar a sua promessa tanto quanto você. Se você não der valor para ela, não vai ser o próximo quem vai dar. O que Deus prometeu para você, é você que tem que valorizar. É você que tem que dar o devido valor. Jacó não estava nem aí com a promessa de Deus para a vida do Esaú. Ele queria saber era da parte dele, Esaú que se vire para lá. E ele não teve nem a hombridade de oferecer algo com o mínimo de valor que seja. Ele foi oferecer uma sopinha qualquer. Queridos, ninguém vai valorizar a sua promessa por você. Se você não der o valor àquilo que Deus te prometeu, não vai ser outra pessoa quem vai dar. E Esaú não deu valor àquilo que Deus tinha prometido para a vida dele. Esaú não fez questão do seu direito de primogenitura.
Ele trocou diante da adversidade porque estava com fome e diante da desvalorização do seu irmão, ele trocou aquilo que lhe era direito e acabou perdendo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Queridos, muitas vezes nós perdemos o que Deus tem para nós, porque nós não valorizamos aquilo que Ele tem oferecido para nós. Como eu disse, Deus está aí para nos abençoar, Ele é abençoador, é característica de Deus. A questão é como você está se posicionando diante da promessa de Deus para a sua vida. Como nós vimos, Esaú não deu o mínimo valor sequer. E mais uma vez, nós passamos por dificuldades, sim. Mas a Bíblia fala também que passando por lugares áridos, faz dele uma bênção, faz nele jorrarem rios. Queridos, pela dificuldade nós vamos passar, mas a Bíblia fala e Deus nos garante, sê tu uma bênção, faz desse lugar uma bênção. A dificuldade vai vir, e daí? O que é que você vai fazer com ela? Cara, põe ela na marca do pênalti. Faz igual Marcelinho Carioca na final do Paulista contra o Palmeiras. Vai lá, meu querido, põe ela na marca do pênalti, põe no canto e corre para o abraço. A dificuldade aparece para todos. A questão é, você vai se posicionar como diante dela? Esaú menosprezou a promessa de Deus para a sua vida. Esaú não deu valor àquilo que Deus tinha prometido para ele. E acabou perdendo. E é interessante que depois que ele troca o seu direito de filho mais velho com Jacó, ele corre lá e vai querer a bênção do pai. E aí ele fica insistindo com Isaac, mas o Senhor não tem uma bênção sequer para mim. E ele insiste por mais de uma vez. Enquanto Isaac vai e fala para ele, filho, suas terras serão longe das terras férteis. Seus filhos serão servos do teu irmão. Esaú não deu valor à sua bênção, foi atrás de outra bênção e na verdade recebeu, digamos, podemos classificar como uma maldição. Quem é que quer ter suas terras longe das terras férteis e quer seus filhos sendo escravos dos outros? Ninguém quer. Queridos, quando você perde a bênção que Deus tem para você, o que te sobra é o resto. E eu te garanto, o resto não vale a pena. Deus tem mais. Ele quer te dar mais. Ele já tem declarado sobre sua vida mais. A questão é, você vai se posicionar diante disso? Não despreze a promessa de Deus para a sua vida. Segundo lugar, portanto, o primeiro lugar é esse, não desprezar a promessa de Deus. O segundo lugar, não tente conquistá-la com a força do próprio braço. Gênesis 25:31 fala assim: respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Queridos, enquanto tinha um irmão que não estava nem aí para a promessa de Deus para a vida dele, o outro irmão já era o contrário. Ele queria tanto ver a promessa de Deus se cumprir, que ele já queria conquistar na força do próprio braço. Ele queria ver acontecer a promessa de Deus, mas através dele. Ele não teve a paciência necessária para ver a promessa de Deus se cumprir. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Deus nos prometeu, e todos nós temos, pelo menos a maioria de nós levantou a mão, mas só que o tempo vai passando e a gente não vê a promessa se cumprir, aí nós queremos um atalho, nós queremos ser sócios de Deus na promessa dele para nós. Parece até meio utópico. A promessa é de Deus, mas é eu que vou fazê-la cumprir. Queridos, na força do nosso próprio braço, nada vai para frente. A Bíblia fala, a tua ruína, ó Israel, vem somente de ti, mas o teu socorro vem de mim, diz o Senhor. Jacó era o oposto do irmão dele, queria muito a promessa, queria tanto, que começou a fazer na força do próprio braço.
Qual era a promessa de Jacó? E mais uma vez, foi Deus que deu. É isso que nós temos que entender. A promessa é dele. Foi Deus que deu. A promessa de Jacó era: Jacó e a sua descendência seriam mais fortes e reinariam sobre Esaú. É promessa de Deus. Foi Deus quem deu. Cara, se Deus deu, querido, se posicione para receber. Mas não se posicione para fazê-la cumprir com a força do seu braço. Jacó, como nós vimos, ele trapaceou o irmão dele. E não satisfeito, ainda foi trapacear o pai. Porque ele não queria só o direito de filho mais velho de Esaú. Ele queria que o pai abençoasse esse negócio esquisito. Você consegue imaginar um pai que vai abençoar as coisas escusas dos seus filhos? Ah, pai, abençoa aqui meu tráfico de drogas. Vem aqui, meu filho. Senhor, em nome de Jesus, abençoe que esse menino venda mais pedras hoje do que ele vendeu ontem. Você consegue imaginar isso, um pai? Não faz sentido. Então, ele, para ter a bênção do pai dele sobre as coisas erradas que ele fez, ele enrolou o pai dele também. Nós sabemos a história, eu não vou contá-la, só vou relembrar. Jacó foi lá no pai, ele vestiu lá uma pele para ficar peludo, como Esaú era. Fez uma comida lá, uma caça, como Esaú também fazia. Levou para o pai comeu. Ele pediu a bênção do pai, e a Bíblia fala que Isaac, quando chamou Jacó para perto para sentir o cheiro dele, ou seja, Jacó também fez alguma coisa lá para que o cheiro de Esaú estivesse nele. Talvez ele pegou as roupas dele, se esfregou, alguma coisa nesse sentido. Mas Jacó fez de tudo para enrolar o próprio pai. E o pai foi lá e abençoou Jacó como se fosse Esaú. Mas, queridos, entenda uma coisa. Nós nunca vamos viver e caminhar bem debaixo da promessa da outra pessoa. Isso nunca vai acontecer. Você percebe que Jacó passou uma vida fugindo quando Esaú descobriu o que ele tinha feito. Ele queria matar Jacó. Jacó passou uma vida inteira fugindo. Foi ser escravo de um senhor, de um nome até, Labão. Foi ser escravo lá. Passou 7 anos trabalhando por uma mulher. O cara enrolou ele, deu outra. Ele passou mais 7 anos para trabalhar pela mulher que ele tinha trabalhado primeiramente. 14 anos, queridos, sendo escravo por causa de uma mulher. As mulheres talvez até gostem disso, né? Ah, o cidadão vai trabalhar por mim, então ele tem que trabalhar muito. Não é à toa que eu coloquei o nome da minha filha de Raquel. Né? Candidato daqui a muitos anos, ele vai ter que, Estou brincando, mas é verdade. Mas então, Jacó passou a vida toda fugindo, sendo enrolando. Não à toa o nome dele é Jacó, que significa usurpador. Mas, cara, há um momento na vida de Jacó que ele reconhece: não adianta eu viver debaixo de uma vida que não é a minha. Ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Ele tem um encontro com o próprio Deus. E ele fala para Deus: Senhor, me abençoe. Eu só sairei daqui quando você me abençoar. O que Deus fala para ele? Quem é você? E o que é que nós aprendemos com isso? Queridos, Jacó estava vivendo debaixo de uma vida que não era dele. Ele estava vivendo uma primogenitura que não era dele. Estava vivendo debaixo de uma bênção que não era para ele. Isso também nos fala que a bênção do pai de Jacó foi sobre a vida dele. Ele foi abençoado, mas os efeitos dessa bênção não foram gerados no reino dos céus. Ele recebeu a bênção do pai, mas os efeitos dessa bênção nunca se cumpriram. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida que não era dele. Ele foi abençoado como Esaú, mas ele era Jacó. E o que é que o anjo de Deus... Qual é a primeira pergunta que ele faz quando Jacó pede para ser abençoado? Ele fala o seguinte: quem é você? E eu completo dizendo:
porque Esaú eu sei que você não é. Tem uma frase, queridos, que ela ecoa, da primeira vez que eu vi essa frase, ela ecoa dentro de mim. E até quando eu viver os meus 120 anos, essa frase vai me acompanhar para o resto da minha vida. Bill Johnson fala assim: o dia que você descobrir quem você foi criado para ser, você nunca mais desejará ser ninguém além de você mesmo. Cara, isso é muito poderoso na nossa vida. Quando isso faz parte de nós, isso tem poder. Essa frase, quando nós entendemos ela e tomamos posse dela, isso tem um poder tremendo na nossa vida. Cara, a pessoa que Deus criou você para ser, ninguém no mundo vai poder ser. Ninguém vai poder ser aquilo que só você pode ser. Então não adianta nós andarmos debaixo da promessa dos outros, buscarmos promessas que são para os outros. Queridos, a promessa de Deus para ele é dele, a promessa de Deus para você é sua e nada pode mudar isso. Entende, queridos? Nós não devemos continuar nossa vida querendo ser as outras pessoas, querendo a bênção de outras pessoas. Cara, o que Deus tem para você é poderoso e é só para você. Existe uma pessoa, uma única pessoa em toda a face da terra que pode ser para Deus o que você é. Sabe quem? Você mesmo. Ninguém é igual a você para Deus. E foi isso que Deus falou para Jacó: Jacó, quem é você? Eu sei que Esaú você não pode andar debaixo de uma promessa que não é sua, você não pode andar por caminhos que não são seus. E aí, a partir do momento que Jacó declarou: eu sou Jacó, aí sim Deus abençoou ele. E aí sim a promessa de Deus começou a se cumprir na vida dele. Queridos, reconheça quem você é. Reconheça as promessas de Deus para a sua vida e se posicione para que Deus as faça cumprir, não você, não a força do seu próprio braço. Se posicionar é diferente de fazer com a própria força. Se posicionar é você se colocar no lugar que Deus quer para que a promessa se cumpra. Fazer com a própria força é o que Jacó estava fazendo, enrolando, usurpando, e nós vimos, e há milhares de exemplos como este na Bíblia, que isso não adianta. Não adianta você fazer com a força do próprio braço. O que Deus tem para a sua vida, só Ele pode cumprir. Amém? Queridos, e a partir do momento que Jacó se posicionou, a promessa de Deus, como eu disse, começou a se cumprir na vida dele. Qual era a promessa? Ele e sua descendência seriam mais fortes que Esaú e reinariam sobre Esaú. Queridos, mas a promessa de Deus foi além. Porque a promessa de Deus, Jacó, ele é o pai das 12 tribos de Israel. Jesus faz parte da genealogia de Jacó. Aliás, ao contrário, Jacó faz parte da genealogia de Jesus. Vai estar lá eternamente. Jesus, filho de José, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de Jacó. Por quê? Porque o cara entendeu que estava caminhando por caminhos tortuosos, que a promessa de Deus não estava se cumprindo na sua vida, mas ele entendeu que a ruína vinha só dele, mas que o socorro vinha de Deus. Deus o socorreu naquele momento. E a partir daí a promessa de Deus começou a se cumprir. E eternamente. Como, por exemplo, hoje nós estamos falando de um homem que se posicionou e se colocou num lugar para receber a bênção de Deus. E milhares de vezes, por todos esses séculos, Jacó foi lembrado como alguém que se posicionou para receber a promessa de Deus sobre a sua vida. Queridos, Deus quer fazer, nós precisamos entender isso. Deus quer fazer, Ele é o maior interessado
com que a sua promessa se cumpra em nós. Ele é mais interessado do que nós mesmos. Ele quer fazer. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, Ele vai fazer, vai se cumprir. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, não despreze a promessa de Deus. Segundo lugar, não tente conquistá-la com a força do próprio braço. Em terceiro lugar, para a gente orar, gere sua promessa no Senhor, através da oração. Gênesis 25, 21 fala assim: Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Queridos, qual é a promessa de Deus para a vida de Isaque? É a mesma que foi para Abraão. A Bíblia fala em Gênesis 26, versos 3 e 4, fala assim: permaneça nessa terra mais um pouco, é Deus falando para Isaque. Eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, a mesma promessa que estava sobre a vida de Abraão, Deus confirmou-a sobre Jacó, sobre Isaque. Isaque tinha uma promessa. Mas a questão é, a promessa de Deus, uma delas era fazer a descendência de Isaque numerosa. Qual o problema que tinha aí? A mulher dele era estéril. Só que, queridos, nós devemos fazer com que aquilo que nos traz esperança venha na nossa mente. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Já Isaque tinha uma situação, a promessa de Deus era fazer descendência numerosa. Como se sua mulher era estéril? Cara, ele lembrou, eu sou filho de uma mulher estéril. Sara era estéril também. Isaque é filho de uma mulher estéril, e mais ainda, era uma mulher idosa estéril. Isaque viu se cumprir na vida dele a promessa que Deus fez para o seu pai Abraão, através de uma mulher estéril. Cara, está aqui a oportunidade para Deus fazer de novo. Beleza, minha mulher é estéril. Cara, isso é fichinha para Deus. O que é impossível para Deus? Isso é fichinha, mulher estéril, é o que mais Deus faz. Entende? A sua promessa parece ser muito difícil. Quantas vezes você já tentou trazer à sua memória aquilo que te dá esperança e não o contrário? Jacó, ele provavelmente trouxe à memória dele coisas que davam mais pesadelo para ele. Porque, cara, como é que eu vou reinar sobre o meu irmão se ele é o mais velho? Como? Isso não pode acontecer, então eu vou lá, vou fazer com a força do meu próprio braço. Não! Isaque sabia que o Deus que ele servia era muito maior do que a esterilidade da sua mulher. Queridos, o Deus que você serve, você pode até ainda não usufruir disso, mas ele é muito maior do que a dificuldade que você enfrenta. A questão é, você vai se colocar nesse lugar? A questão é, você vai se posicionar e colocar diante daquele que pode resolver os seus problemas? Ou você vai ficar murmurando nas redes sociais? Ou você vai ficar esperando um presidente ou uma presidente resolver a promessa de Deus para a sua vida? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se foi Deus que prometeu, só Ele pode cumprir. Se foi Deus que prometeu, não vai ser presidente A, B ou C que vai cumprir a promessa dele para a sua vida. Ninguém é capaz de cumprir a promessa que só Deus fez. Coloque toda a sua expectativa no Senhor, pois é Ele que vai fazer acontecer. Isaque sabia disso. E ele foi clamar em favor da sua mulher estéril. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, descendência numerosa.
Mulher estéril não dá filho, não dava, porque Deus faz acontecer. Queridos, Isaac foi para o lugar que ele deveria. Ao contrário de Esaú, que não deu valor à sua bênção, e ao contrário de Jacó, que queria tanto a bênção que queria fazer da sua forma, Isaac se colocou no lugar. Aonde? Diante de Deus. Cara, isso é poderoso demais. Isso tem que se fazer verdade na nossa vida. Isso tem que ser realidade em nós. Qual promessa parece ser difícil para você? Isso para Deus é como o Corinthians ganhar do Palmeiras. É fichinha. Se tiver algum palmeirense aí, me perdoe, mas eu só estou falando a verdade. E a questão é, porque Isaac se casou, ele tinha 40 anos de idade. Os filhos dele foram nascer quando ele tinha 60. Aí você pode dizer, 20 anos para a promessa de Deus se cumprir. 20 anos nada, porque ele já tinha 40 de idade. A promessa dele conta lá desde quando ele nasceu. Então são 60, queridos. 60 anos para a promessa de Deus começar a se cumprir na vida do cara. Pergunta se ele não tinha motivo para querer fazer tudo com a força do próprio braço. Será que ele não tinha motivos para achar que Deus o tinha esquecido? Será que ele não tinha motivos para achar que a promessa de Deus nunca ia se cumprir na vida dele? Cara, 60 anos. Eu vou viver 120, mas 60 anos, queridos, esperando. É muita coisa. Mas ele se colocou no lugar para receber essa bênção. Ele se colocou, cara, no único lugar onde a bênção dele poderia se cumprir. É isso que nós devemos entender. Esse é o único, não é que essa é uma das opções. Não, essa é a única opção. A única opção que nós temos para ver as promessas de Deus se cumprir sobre nós é nós nos colocarmos diante dele, porque é ele que vai cumprir. Cara, e eu começo a imaginar as promessas que Deus tem para a minha vida. Queridos, eu não sou... A minha esposa é prova disso. Eu não sou um cara muito sonhador. Assim, eu não fico viajando na maionese, sabe, com aqueles sonhos mirabolantes. Às vezes eu acho que eu tenho até que me tratar um pouco disso. Estou brincando, mas talvez seja verdade. Mas eu não sou esse cara assim muito sonhador, mas, cara, eu me apego àquilo que Deus tem prometido para a minha vida. Eu me apego àquilo que Deus tem prometido para mim. E eu tenho aprendido a me segurar somente nisso aí. Às vezes eu caminho com pessoas, como todos vocês, na minha vida pessoal, na família, no trabalho, no ministério, sabe? E às vezes eu me pego vendo, quando não sou eu, né? Mas às vezes às vezes a gente se vê nessa situação de começar a duvidar daquilo que Deus prometeu. Mas ao mesmo tempo, Deus queima no meu coração e Ele fala, eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Sabe, nós temos aprendido através dessa palavra hoje, que a questão é nós nos colocarmos debaixo desse lugar. Queridos, é nós nos posicionarmos para receber daquilo que Deus tem para nós. Não se trata mais de Deus querer abençoar ou não. Não se trata mais da bênção estar disponível ou não. Na verdade, depende muito mais de você do que de Deus, porque Deus quer fazer. Ele já prometeu. E se Ele já prometeu, logicamente, Ele é fiel para cumprir. Depende mais agora de mim e de você. É de nós nos posicionarmos naquele lugar onde Deus vai fazer cumprir a promessa que Ele nos deu. Como eu disse, Ele é o maior interessado, queridos, com que as promessas dEle se cumpram na minha vida. Números 23, 19 fala o seguinte, se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos, essa frase foi dita num contexto de promessa. O contexto é promessa de Deus. E o que ele está declarando para nós? Acaso eu prometo e deixarei de cumprir? Queridos, é como se fosse uma questão de honra para Deus a promessa dele se cumprir na nossa vida. Você consegue entender que depende mais de mim agora do que de Deus? Por favor, não me entenda mal, não estou dizendo que o poder está em mim, mas eu estou dizendo que Deus quer nos abençoar. Ele estabeleceu que quer nos abençoar. Ele quer ver a promessa se cumprir. Então, só basta eu me colocar nesse lugar. Só basta eu me posicionar aqui. Com certeza as promessas dele irá se cumprir sobre nós. Como eu disse, Isaac se posicionou através da oração. Filipenses 4:6 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós vivemos numa geração da qual eu também faço parte, muito ligada nas redes sociais. Não que seja errado, na verdade eu gosto de redes sociais, eu me divirto em redes sociais, mas o lugar para você apresentar as suas súplicas não é nas redes sociais. Eu nem sei se Deus tem um Twitter, mas se ele tiver, ele ainda não me deu o arroba dele, então eu nem adicionei. Queridos, o lugar de você colocar as suas súplicas é diante de Deus, diretamente para Ele. Cara, não mande recado para ninguém. Você tem acesso livre a Deus. Você não precisa mandar recado. Você tem acesso livre ao autor e consumador da sua fé. Você tem acesso livre àquele que te prometeu e, por consequência, é o que vai fazer cumprir. Você tem acesso livre. Não andeis ansiosos, mas coloque toda a sua expectativa no Senhor. Tiago 5,16 fala: a oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. Todos nós somos justos. Por quê? Porque fomos justificados por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, todos nós somos justos. E a Bíblia declara que a sua oração muito pode nos seus efeitos. Cara, o que é que você está esperando para colocar toda a sua expectativa no Senhor? Sua promessa está demorando? Cara, coloque diante do Senhor, conversa com Ele, tem um papo com Ele, pergunta para Ele: Senhor, por que está demorando? Senhor, quando é que vai acontecer? Não tem problema você colocar as suas aflições diante do Senhor. É isso que a Bíblia nos pede para fazer. Não tem problema. Nós devemos parar, quebrar esse paradigma de achar que o acesso a Deus tem que ser algo muito formal, porque tem que ser algo muito... Eu tenho que entrar lá na presença do Senhor e ser muito Senhor, Senhor, poderoso das galáxias, dos Transformers e não sei o quê. Cara, Deus, Ele é pai, Ele não é chefe, não. Deus, Ele é pai, Ele não é patrão. Você não chega ao seu pai com frases difíceis de falar que eu nem consigo. O Arthur, ele chega em mim, cara, e ele chega mesmo é no 12, é na voadora. E ele não está nem aí, por quê? E nem deve estar. O dia que o Arthur chegar para mim e para entrar na minha presença, ele me pedir licença, eu vou procurar onde é que eu estou errando. Porque, cara, ele é meu filho, ele tem todo o direito e toda a liberdade para se achegar a mim. E pedir o que quiser. Não quer dizer que eu vou dar, porque é tudo que ele quiser, né? Mas eu sou um pai terreno, Deus é um pai que tudo pode. Você pode pedir o que quiser para Deus. Desde que esteja de acordo com a vontade dele sobre a sua vida, ele vai cumprir. Desde que esteja de acordo com aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. E é para ele que você tem que se achegar. Um discipulador é muito bom, eu tenho o meu, eu sou discipulador.
E eu te aconselho, se você não tiver, corra atrás de um. Mas, cara, tem coisas que nem o discipulador pode fazer por você. Tem coisas que é só Deus. A promessa dele na sua vida é só com ele. Amém?